Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a senhora Carolina Cardoso, que vai contar pra gente tudo sobre a experiência de mudar para os Estados Unidos, inicialmente acompanhando um residente. Eu sei que é a situação de muitos de vocês. Vai compartilhar aqui sobre um pouco da carreira dela, sobre o Work Permit, que é um tópico de muito interesse para vocês, para os seus parceiros, parceiras que venham para cá, para os Estados Unidos também. Então, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a trajetória da Carol, minha esposa. Carol, muito obrigado por participar aqui. Meu bem, poderia se apresentar para o pessoal, por favor? Oi, pessoal. Meu nome é Carolina, sou estudante de Direito, estou no 3º ano da faculdade no Boston College. E estou há quase 10 anos morando aqui nos Estados Unidos, pingando de cidade em cidade com o Henderson, muitas mudanças. Nasci no interior de São Paulo, mas desde os 14 anos estava morando no Tocantins, até que conheci o Henderson e ele me fez mudar para mais longe ainda do que eu jamais imaginei. Maravilha. E além de ser minha esposa e sou apaixonado mesmo assim por ela, eu tenho um orgulho muito grande de você. O que a Carol fez, mudando para cá, ela vai contar, sem saber falar inglês bem, e como ela evoluiu e me acompanhou e me apoiou ao longo de toda a minha jornada, até o momento atual, em que ela está quase se formando no direito aqui nos Estados Unidos. É absolutamente incrível a jornada dela e eu sou muito feliz e tenho um orgulho muito grande de ter você como minha esposa. Antes de passar a palavra para você, eu quero avisar o pessoal, dar o aviso assim, que o Meta Academy, o podcast nosso aqui, o MetaCast, não está afiliado ao Brigham and Women's, à Harvard Medical School, a instituição onde eu trabalho. As opiniões aqui são exclusivamente minhas. E também, igualmente, não está afiliado ao Boston College ou qualquer outra instituição onde que a Carol vai mencionar aqui. E também quero convidar todos vocês para conhecerem o Meta Analysis Academy, que é o nosso treinamento em revisão sistemática e meta-análise para te ajudar a alcançar lugares muito altos nas suas carreiras, para te ajudar a entrar no doutorado, no mestrado, na residência, no Brasil, nos Estados Unidos, para te ajudar a entrar na carreira de docente através de publicações fortes que vão contribuir com a literatura e contribuir com a sua carreira também. Nós não fazemos pesquisa e publicações pelos nossos alunos, nós te entregamos as ferramentas de metodologia, estatística e escrita para você aprender. Então eu vou começar esse nosso bate-papo te perguntando, Carol, como foi a transição para os Estados Unidos? Naquele momento da nossa carreira, na nossa vida, em que nós nos casamos, você veio para os Estados Unidos, mudou para Miami. Você lembra como foi essa transição para você, do ponto de vista do inglês, do ponto de vista de agora tentar se encaixar profissionalmente aqui nos Estados Unidos? Compartilhe um pouco com o pessoal, por favor. Bom, o que eu sempre falo brincando, assim, é fácil se acostumar com coisa boa, né? Eu não imaginava que os Estados Unidos... Eu nunca tinha morado nos Estados Unidos, nunca tinha feito intercâmbio. Eu tinha apenas vindo pra cá quando eu fui ficar noiva do Henderson. Foi a minha primeira experiência com viajar pra fora do Brasil. Veio com seus pais, né? Eu vim com os meus pais e com meu irmão. E meu irmão ficou super apaixonado, eu também. Aquela coisa de primeira viagem ao exterior. E no começo, assim, houve uma grande empolgação de viver uma coisa diferente, né? Foi como se eu estivesse fazendo meu primeiro intercâmbio morando fora, né? E também um novo amor, né? O meu primeiro amor, que foi o Henderson. Então, vivendo um grande sonho. Então, eu diria que eu tenho um bias, assim, um viés. Porque, pra mim, qualquer dificuldade que aparecia era uma aventura que eu tava vivendo. Era um obstáculo, né? Pra passar por aquilo e ter um aprendizado. Eu diria que foi mais complexo pra mim quando... né, cai a ficha de adulto, já estava morando aqui há uns 2 anos, procurar emprego, entrar mesmo no mercado de trabalho, procurar capacitação. Foi aí que eu comecei a me preocupar mais. Eu diria que depois de uns 2 anos. Nos meus primeiros 2 anos, morando em Miami, no começo você vai aprendendo em Miami, quem já morou, passeou lá, sabe? Você vai aprendendo mais espanhol do que inglês. E eu cheguei aqui, eu nunca tinha me preparado para buscar uma carreira nos Estados Unidos, né? Nunca nem tinha passado pela minha cabeça isso. E sempre achei que era muito caro, muito difícil. E eu digo para vocês, existem muito mais rotas do que eu pensei que existiam. Quem tem esse sonho, quem tem vontade, não se desencoraje, existe um caminho. É tudo questão do quanto você está disposto a se dedicar, a ralar mesmo, a dar o suor.
para alcançar isso? Eu quero falar sobre a sua jornada de aprendizado em inglês, porque isso afeta muitas pessoas, tanto os nossos alunos, as pessoas que escutam aqui, que já estão na medicina e não se sentem 100% confiantes para vir fazer um observership, para vir fazer uma residência, e também o esposo, a esposa, noivo, noiva que vai acompanhar. Quando a Carol mudou para cá, quando ela veio, na verdade, para a gente ficarmos noivos, ela veio com os pais dela, e você já escolheu o vestido de casamento. Conta a história do appointment aí, por favor, pessoal. Pra vocês terem ideia, né? Se pensar, ela tá fazendo direito nos Estados Unidos, ela cresceu falando inglês fluente desde criança, e foi muito fácil pra ela, e eu não vou conseguir, gente. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 19 anos, quando eu casei com o Henderson, e eu fui comprar um vestido de noiva num bairro bem conhecido de Miami, chama Coral Gables. E quando eu cheguei lá, eu não sabia, mas quando você vai comprar um vestido de noiva aqui, você tem que ter horário marcado para o pessoal que vende, né, reservar para ficar você provando vários vestidos de noiva. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a moça olhou para mim, quando eu disse que eu queria provar uns vestidos, foi: "Do you have an appointment?" E eu não sabia o que essa palavra significava. Meu curso de CCAA nunca tinha coberto isso. E aí eu virei pra ela e falei: "Olha, I'm so sorry. I don't know what the word appointment means." Eu não era com esse inglês também, não. Obviamente não foi com esse inglês, né? O inglês bem quebrado, brazuca, primeira vez no exterior. Aí bem Joel Santana. eu não sei. Left and right. Left and right. Muito Joel Santana. E aí eu falei: "Não sei o que a palavra appointment significa." Aí eu falei: "Vou colocar no Google Tradutor." Aí foi assim que eu me virei aqui no primeiro ano. Aí eu coloquei no Google Tradutor, aí eu falei: appointment, não tenho. Não tenho horário marcado. E quando nós nos casamos, eu estava do R2 para o R3. Então eu tinha mais 2 anos em Miami, porque eu tinha o R3 e ia ficar 1 ano como chief, como residente-chefe. E esse timing é importante porque a Carol, naquela época, assim, não tinha uma certeza absoluta de que tipo de carreira ia seguir. Como ela mencionou, ela era bastante jovem ainda. Então, aqui nos Estados Unidos, você entra primeiro, depois do high school, depois do ensino médio, entra no college, no undergraduate. E aí esse inglês se tornou uma insegurança para ela, porque ela queria ir para a faculdade, estava pensando em algumas áreas diferentes, psicologia, já pensava um pouco em medicina ainda, enfim, tinha várias opções. Só porque ela se sentia insegura. E aí nós discutimos na época fazer um curso de inglês ou entrar direto na faculdade. E aí ela decidiu ir direto na faculdade, já começar na faculdade. Eu vou fazer uma correção no que você acabou de falar. Eu não decidi, eu sou uma pessoa medrosa. Eu sempre fico questionando tudo, eu sempre acho que eu não sou capaz. Hoje em dia melhorou isso muito por causa da convivência com o Henderson. Eu diria que o Henderson, ele tem o dom de fazer as pessoas acreditarem em si mesmas, que elas conseguem grandes resultados para elas não se diminuírem. E foi isso, acho que eu fui o aluno número 1 dele, o mentorado número 1. Começou comigo, um processo longo. E eu nunca, assim, imaginei que eu ia ter tanto crescimento pessoal na minha vida vindo de um relacionamento. Eu tenho uma sorte que eu tenho a mentoria gratuita com o Henderson todos os dias, né? E eu queria fazer curso de inglês e Henderson falou pra mim: "Não, você é capaz, vai lá e se matricula na faculdade, você vai conseguir." Eu implorando: "Não, eu preciso fazer curso de inglês primeiro." Ele: "Não, vai lá, você vai conseguir." E eu cheguei tão insegura no primeiro dia que eu queria gravar com o celular tudo que o professor tava falando, porque eu achava que eu não ia entender nada. E quando eu cheguei lá, eu não fiz o SAT, o processo tradicional para entrar na faculdade. Eu fui o caminho que todo mundo que chega aqui, que não se preparou durante o ensino médio para aplicar para uma faculdade, acaba começando por um community college. Community college são universidades mais baratas, locais, que não chegam à parte de mestrado, doutorado. Às vezes eles oferecem diplomas completos de graduação, ou às vezes eles oferecem metade do diploma. Eles servem como um degrau. Lá você pode tirar notas boas, provar sua capacitação e passar para uma universidade melhor, fazer uma transferência para uma universidade melhor de 4 anos. E eles são baratos. E são bem baratos. Então, muita gente, até mesmo conseguindo uma universidade melhor, prefere num community college porque é mais barato. A entrada é muito fácil, né? Não tem nenhum vestibular rigoroso. Eles fizeram um teste de inglês bem fácil e eu comecei. E aí, quando eu cheguei lá,
grande parte dos meus professores eram cubanos, eles davam aula assim. Eu falava, gente, mas o inglês do professor é igual o meu, né? E aí isso foi bom pra mim, porque em Miami eu tive esse contato com imigrantes, com pessoas que passaram pelo processo que eu estava passando. Então, eu acredito que isso me deixou muito mais, assim, desinibida para testar o meu inglês e aprender. Mas se fosse Nova York, ia dar certo também. Por acaso, eu quero adicionar que, além do componente importante que a Carol mencionou, que as pessoas têm, em Miami tem essa cultura de imigrantes, e todo mundo é latino, e é tudo muito bom e fácil, tem o espanhol para quebrar o galho às vezes, mas a grande questão é, quer aprender inglês? Vai estudar alguma coisa que você precisa aprender em inglês. Então, no caso de vocês, a maioria de vocês é medicina. Você precisa aprender cardiologia, eletrocardiograma, igual agora eu estou gravando o curso de ECG em inglês, por exemplo. Vai aprender pesquisa, faz o Meta Academy. E claro, não só os meus treinamentos, mas o princípio é o que eu quero que vocês entendam. Quer aprender inglês bem, vai estudar algo que você precisa aprender em inglês. E lazer também. Então, filmes, séries, inclusive o inglês intermediário que a Carol tinha no começo foi basicamente assistindo séries, músicas na sua adolescência, não foi isso? Isso, o inglês que eu sabia era de traduzir música, porque eu achava absurdo. A pessoa ouvia uma música e falava, eu gosto dessa música, mas você sabe o que a música tá falando? Então eu você queria muito saber. Então você entenda isso, que você até pode fazer um treinamento em inglês. Agora a moda é o inglês médico, né? Não tem nada de errado em você fazer um treinamento bom em inglês médico e tudo mais. Mas você não esqueça que o principal elemento para você aprender inglês bem é você usar o inglês naquilo que você precisa no seu dia a dia. Vem para os Estados Unidos, faz o equivalente ao que a Carol fez na medicina. Vem e faça um observership de 2 meses, mesmo com o seu inglês intermediário. Saia na rua, converse com as pessoas, interage, entra no restaurante, pede uma comida. Tudo isso parece bobeira, assim, mas vai te criando uma confiança. Exato. E não tem medo de errar. Outro jeito maravilhoso de praticar o inglês é quando você tem algum problema no chip do celular, você precisa consertar alguma coisa em casa. No nosso casamento, ao longo dos 10 anos, a Carol sempre resolveu todos esses problemas, assim, porque não tinha tempo. Então, o melhor jeito. A pessoa burocrática... Liga no banco pra gente. Inventa um problema pra você. Quando você chegar aqui nos Estados Unidos, liga pra algum saque. E aí eles são obrigados a falar com você. Você não tá olhando pra pessoa. É o curso de inglês gratuito, né? Que você paga uma pessoa pra ter conversation. Você tem gratuito com o saque. Liga no Brasil. Deve ter algum saque que eles te atendem em inglês e fica lá alugando. Eu quero falar de outros tópicos aqui. Então, sobre o inglês é isso aí. Pessoal, a Carol, durante esses anos aqui, em que a gente ficou mudando de um lugar para outro, eu tinha só renda de residente. Então, só para vocês terem assim noção, renda de residente em Miami nosso na época, no R3, provavelmente em torno de $4.000 por mês, era o suficiente para pagar o aluguel e as contas, não sobrava muito. A Carol estava só estudando no começo, depois as coisas melhoraram um pouco como um TIF, mas logo a gente, obviamente, percebeu que seria interessante ter uma segunda fonte de renda em casa, não a Carol só estudar. Então, conta um pouco para o pessoal, meu bem, como você contribuiu, remuneração, os vários trabalhos que você ocupou ao longo dos anos também, por favor. A minha meta era juntar dinheiro para um dia eu ajudar a pagar um graduate school, né? Uma formação extra, seja um mestrado. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu tinha que ajudar o meu pai a pagar a minha faculdade em Miami, que não era barato para ele estando no Brasil, então eu ajudava a complementar. E tinha essa intenção de fazer um curso de pós-graduação. E aí, tudo que me aparecia, eu só queria saber qual que era o trabalho que dava mais dinheiro. Não importava o que fosse. Então, eu já lavei carro, eu já fui babá, eu já trabalhei em feira, eu já... É porque trabalhos que exigem muito esforço físico ou de vendas, eles às vezes pagam mais do que um trabalho de escritório, que você pensa que é um trabalho mais chique, assim, um trabalho mais respeitado. Mão de obra é muito bem remunerado nos Estados Unidos. Então, eu olhei para trabalhar, por exemplo, secretária de advogado ou trabalhar no banco. Eu saí do banco e fui trabalhar na feira uma época, porque a feira ia me pagar muito mais. Feira no inverno, não era? Feira no inverno, porque ninguém queria trabalhar no frio. Aí não tô nem aí. Eu coloquei uma bota de construção com várias meias, vários casacos e coloquei um aquecedorzinho lá. Foi em Baltimore, né? Gente, é ser fuçada. Eu achei esse trabalho na internet. Aí comecei a conversar com esse canadense que tinha uma empresa de cachecóis.
E foi tudo fuçando online. Você tem que fuçar. O segredo da vida é você aprender a usar o Google. O Google tem tudo que você precisa para crescer a sua carreira. Então, e conta quanto você recebeu para esses empregos, assim, por exemplo. Conta mais sobre os empregos. Você teve a Enterprise também. Bom, assim que eu me formei, meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos, eu tentei fazer o jeito que eu vi os meus pais fazer, que é sair distribuindo currículo, porque eu não tinha noção nenhuma como funcionava nos Estados Unidos. Aí as pessoas riam de mim, né, que eu chegava lá com currículo, isso não existe. Aqui nos Estados Unidos é tudo aplicado digitalmente. Eu apareci lá no mercado, para ser caixa de mercado, tentar. Aí o gerente falou para eu usar uma máquina lá para preencher, preenchi, nunca me chamaram, não consegui, uma frustração até hoje. Né? No Publix. Foi minha primeira aplicação de emprego. Aí depois eu tentei trabalhar para uma empresa, pro lugar onde eu tinha comprado meu vestido de noiva, fui lá. Aí a moça falou para mim, você não fala espanhol, tem que falar espanhol. Miami, é difícil conseguir trabalho de atendimento ao cliente se você não falar espanhol. Aí eu tentei trabalhar de graça, gente, eu fui na frente de uma imobiliária, virei pra moça e falei assim, olha, eu queria muito ter alguma experiência no meu currículo, eu não tenho nada, acabei de me formar no ensino médio e preciso, me dar uma chance, eu trabalho de graça. Ela falou, vou conversar com os chefes. E aí ela conversou e eles acharam legal ter o primeiro intern, né, o primeiro estagiário deles, e deixaram eu trabalhar lá. Só que esse trabalho foi uma coisa maravilhosa pra mim, porque era do lado da minha casa. E lá eu aprendi uma coisa que eu não tinha coragem, que é atender telefone em inglês. E aí até hoje eu lembro a frase da imobiliária que eu falava, "Thank you for calling the Kais Company, how may I help you?" Pra eu aprender a falar essa frase, demorou uma semana pra eu me sentir confiante. E aí depois disso, aí eu não ganhei nada no começo, depois me pagaram $12 a hora, que era bem pouquinho, só que eu já tinha alguma coisa no meu currículo. Aí eu saí de lá, eu tinha ganhado um total em alguns meses lá, $600, pouquinha coisa. Aí depois fui trabalhar de secretária para uma empresa de construção, aí já ganhei um pouquinho mais. Aí depois trabalhei de caixa no banco. Só que todos esses trabalhos de escritório, eu comecei a perceber que eles não davam muito dinheiro. Aí quando eu saí da faculdade, no meu último ano da faculdade, no meu último ano da faculdade, eu apliquei para emprego numa empresa de aluguel de carros, que chamava Enterprise, e eu morria de medo de dirigir. E eu não sabia que eu ia ter que dirigir nessa empresa, e eu achei que era só no escritório, que ia ficar trabalhando. Quando eu cheguei lá no meu primeiro dia, me colocaram para dirigir uma SUV enorme, eu só chorava. E foi o trabalho que você teve que mais pagou melhor, não foi? Não, o banco pagou mais. Mas assim, na época, né, era um salário bom, porque o mercado de trabalho não estava tão tão quente quanto depois se tornou, que tinham muitas vagas de emprego. Não, foi antes da pandemia que eu comecei a trabalhar lá. E aí trabalhei, lavei carro no inverno, tinha que lavar carro. Não, era um trabalho que ele envolvia trabalho no escritório, só que quando eles te contratavam, eles não avisavam, sabe? Tinha a parte do perrengue, então muita gente se demitia. E aí eu, não, tô me pagando bem, eu trabalhava overtime, né? Que aqui você trabalhar além das horas que tá no seu contrato de trabalho, então eu ganhava 2 vezes mais por hora. Aí compensava, porque eram uns $30 quase que eu tirava por hora. E a maioria desses empregos, assim, a Carol manteve enquanto ela estava estudando. Então foram 2 anos em Miami, ela fez Business Administration lá, e nós mudamos para Baltimore para fazer o fellowship no Hopkins, isso foi em 2017. E aí ela terminou os 2 anos, transferiu para a University of Baltimore e completou 4 anos total de undergraduate, que qual que seria a tradução em português? Graduação. Seria a graduação, na verdade. Só porque aqui medicina e direito, que são carreiras que ela considerou em momentos diversos da jornada dela, são cursos de pós-graduação. Então, é preciso fazer administração ou qualquer outro curso de bacharelado primeiro para depois entrar na pós-graduação. E o timing foi perfeito, porque a gente, com 2 anos em Miami, a gente conseguiu aproveitar os créditos delas lá e ela não perdeu nada e com 2 anos mais em Baltimore terminou. No Community College eu fiz um diploma de 2 anos, que é para transferir, que chama Associate's Degree. Aí eu transferi para a Universidade de Baltimore, quando a gente ficou sabendo do match do Henderson no Hopkins. E aí, nessa transferência, ganhei uma bolsa e tal, porque as notas eram boas, ajudou um pouquinho na parte financeira. E
Aí lá eu completei o Bachelor's Degree, que é o de 4 anos. E o ponto onde eu estou querendo chegar é que os Estados Unidos, esses trabalhos, assim, eles pagam muito bem. Então, chegou momentos que a renda da Carol, nesses empregos assim diversos, principalmente quando ela terminou a faculdade em Baltimore e trabalhava na Enterprise, por exemplo, que ela pegou muitas horas, assim, quase dobrava a nossa renda. Então, para vocês que estão vindo para cá como residentes, mas tem o parceiro ou parceira que vai vir nessa posição, que está fazendo uma transição de carreira, está estudando e tem a oportunidade de trabalhar em empregos assim como esses, por mais que não sejam ainda uma carreira a longo prazo, podem contribuir bastante na renda e dar um alívio muito grande. Com certeza. Fala um pouquinho sobre o processo de aplicar para o Work Permit e sobre as situações de visto também. Porque eu estava no J1, então a Carol era J2 durante todo esse período. O J2 eu diria que foi o visto que me deu mais liberdade, foi muito bom. É um visto muito bom para a esposa, ou esposo, né, que vier com ele. E o processo de aplicação não era muito difícil. Você entra no site do USCIS, US Customs and Immigration, agora eu esqueci, USCIS, né? E lá vai ter uma lista dos documentos que você precisa enviar para eles. Ainda é papel. Alguns vistos já mudaram para o digital, como o visto F1. O Work Permit de visto F1 mudou para digital, mas o do J2 ainda está no processo de papel. Aí você faz esse compilado dos documentos que precisa e tem que ter sempre uma cartinha. Na primeira vez que eu enviei, parece que foi... Ou uma das vezes que eu enviei foi negado porque eu esqueci de mandar essa cartinha. Nessa cartinha... o J2 tem que dizer que não está trabalhando com o intuito de sustentar o J1. E sim para uso próprio, para lazer. Você tem que declarar isso e assinar. Porque eles querem garantir que o empregador que está trazendo o J1 está pagando o que aquela pessoa precisa para sobreviver nos Estados Unidos. E aí envia e demora cerca de 90 dias para ser aprovado e chegar o seu cartãozinho em casa. Essa questão do tempo é o mais chato, porque você tem que renovar todo ano, e aí você tem que aplicar em uma certa janela, e aí você não pode trabalhar nem um dia se o seu Work Permit tiver expirado, mas de maneira geral funciona muito bem. O visto J1 é uma maravilha para quem tem um parceiro, uma parceira que vai trabalhar durante a residência. O H, que é outro visto que muita gente usa. O H é um pouco mais complicado, eu não conheço as regras em tantos detalhes. Eu sei que em algumas situações é possível tirar o Work Permit para o parceiro do H. O H4, que é o parceiro do H1B, né? Ele pode pedir um Work Permit se tiver uma petição de Green Card aprovada. A partir do momento que uma petição de Green Card está aprovada, você tem direito. Mas, enquanto isso, o H4 não tem direito de permissão de trabalho. Então, eu ouvi falar que tem algumas exceções, só porque eu confesso que eu não sei. Em geral, a regra geral é essa, mas devem existir algumas exceções, ou já existiram no passado. Muito bom. E nessa jornada nossa aqui também, além do seu trabalho, assim, teve as responsabilidades na faculdade e a vontade de fazer direito. Como que foi esse processo de aplicar agora sim para algo totalmente high level, digamos assim, em um alto nível, competir para entrar na faculdade onde você entrou, que foi o Boston College, no final das contas? Como que foi esse preparo para entrar na graduação aqui no postgraduate, na verdade, na faculdade de Direito? Bom, eu nunca imaginei que eu ia conseguir isso, né, quando eu comecei a minha carreira aqui nos Estados Unidos acadêmica. É uma faculdade muito competitiva para entrar. Para vocês terem uma ideia, no ano que eu entrei, 10% das aplicações foram aceitas. E assim, exigiu muita pesquisa no Google. Eu digo, Google foi um dos meus melhores amigos desde que eu cheguei nos Estados Unidos. Eu paguei alguns cursos caros que me disseram que fazia muita propaganda dessas grandes empresas americanas como Kaplan, Princeton Review, e me ajudaram muito pouco. Eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, pesquisando, fuçando como é que eu preparava essa aplicação. E estudando, né? Estudando, fazendo problemas práticos, porque tem um vestibular que chama LSAT, Law School Admission Test, teste de admissão para a faculdade de Direito. Eu tinha que fazer essa prova. E a melhor chance que eu tinha de entrar era tirando uma nota alta nessa prova, porque eu era estrangeira, então existe uma peneira para estudantes estrangeiros, tanto na faculdade de quem está aplicando para medicina, quanto quem está aplicando para direito, sendo medicina mais restrito. Eu não lembro exatamente o número, mas acho que medicina
no máximo 30 universidades nos Estados Unidos que aceitam estudantes estrangeiros. Você tem que ser cidadão americano, ter green card. O direito já não é tanto assim, não tem essa restrição, porém, eles tendem a não aceitar estudantes estrangeiros porque eles têm medo que quando você se formar, você não vai conseguir no JD, né, no programa que eu faço, que é a formação completa de direito, não o mestrado de direito que muitos brasileiros vêm fazer aqui, que chama LLM. No programa de JD, eles têm essa restrição porque eles têm medo que você não vai conseguir um sponsor para te dar visto no final da formação e vai danificar os números de empregabilidade da faculdade. Então, tem essa restrição. Mas, como, além de fazer o Law School Admission Test, como que foi esse processo de maneira geral? Assim, quais outros componentes foram importantes? Aliás, tem um paralelo importante aí, que é a mesma questão de aplicar para residência, que toda vez que você vê uma prova que tem uma nota, uma prova objetiva, como o LSAT, Standardized Test, como é o USMLE, por exemplo, é a sua chance de brilhar. Porque você ali tem uma chance para competir de igual para igual com outras pessoas que talvez tiveram formação aqui, que tiveram até mais oportunidades que você. Eu não sei como é feito o ranking de residências, se isso é um fator na medicina, mas no direito tem uma instituição bem famosa que chama US News and World Report. World Report. E essa instituição, ela contabiliza a nota de admissão das pessoas para o direito, a nota do LSAT, na hora de ranquear as melhores universidades. Então, as melhores universidades, uma das coisas que mais pesa é a nota do LSAT. Então, eu imagino que talvez a nota do SMLE deve ter uma influência nos programas também, no como eles são ranqueados. E por isso, Standardized Test é uma coisa objetiva ali que você só precisa estudar. Se você não se preparou, se você não foi para o Quênia numa missão humanitária, se você não serviu na ONU, se você não é essa pessoa espetacular com uma história muito interessante, que teve a oportunidade de fazer um observership em Harvard, tive a oportunidade de ir para Stanford e participei de uma pesquisa de AI. Se você não tem essas coisas loucas e muito interessantes no seu currículo, a sua chance de se diferenciar é indo bem no Standardized Test. E quais são os outros componentes da aplicação, para o direito especificamente? Então, as cartas de recomendação de professores, eu diria que elas não pesam tanto para aplicar para direito, mas é importante que você tenha. E o seu personal statement é algo bem forte, você tem que dedicar bastante tempo nisso, que é uma coisa que Henderson fala, eu já ouvi ele falar para alunos que estão aplicando para residência, que não é o que vai te colocar lá dentro, mas se você não soar bem naquele texto, se você errar, é um critério de exclusão do programa. Pode te derrubar, exatamente. É uma coisa contra você, é uma coisa que você tem que ter certeza que você acertou, porque todo mundo que entrar vai ter acertado aquilo, a não ser que eles acertaram todas as questões do LSAT, né? A não ser que eles tiraram 100% na prova, ok, eles podem entrar com personal statement que não é tão bom. Tem muitos nossos alunos, as pessoas que acompanham aqui o MetaCash, alunos do Meta Academy, que pensam em migrar para os Estados Unidos. E aí, por direito ser uma área tão boa e com tantas pessoas assim realmente participando nessa área, tem o esposo, a esposa, alguém ali, o parceiro, faz direito. Você, ou fez direito, você poderia compartilhar quais as possibilidades de carreira para essa pessoa que quer migrar para os Estados Unidos e fez direito lá no Brasil? Olha, eu diria que é bem objetivo em questão de nota. Se você é bom de prova, bom de escrever, se é uma pessoa que você gosta de escrever, você é determinado, se você vir aqui, você arrasar nas notas, o mercado de trabalho vai se abrir para você. Mas a pessoa fez direito no Brasil, por exemplo. Quais notas você está falando especificamente? Nota de prova durante o curso, tanto de direito quanto o mestrado de direito. Então explica essa diferença assim, de fazer o mestrado e fazer o direito especificamente. Existem duas possibilidades de você entrar como advogado se formando no Brasil, né? Ou em qualquer formação que você tiver que seria o equivalente ao college, qualquer diploma de faculdade, de graduação que você tiver no Brasil. Se você tiver direito de ser advogado nos Estados Unidos, você pode fazer o JD de 3 anos e ele não vai requerir algum diploma específico de graduação, qualquer diploma aceita, ou se você se formou em Direito, você pode não fazer o JD de 3 anos, mas fazer um mestrado que chama LLM de 1 ano. JD é a Faculdade de Direito, só para deixar bem claro. Juris Doctor, né? O nome do diploma. É a mesma coisa quando a gente termina a medicina aqui, você ganha o título de MD. Quem faz Direito nos Estados Unidos ganha o título de JD.
JD. Então, essa é uma opção. Você aproveita a sua faculdade de Direito como um undergraduate, como pré-requisito para entrar na faculdade de Direito nos Estados Unidos. De qualquer coisa, porque para o JD não tem requisito de tipo de formação. Agora, para o LLM, se você quiser fazer a prova da OAB americana, que é o BAR, e validar o seu diploma, você precisa ter se formado em Direito em outro país. Então, o LLM é o mestrado em Direito, é 1 ano, geralmente? 1 ano. Então, e aí você faz o LLM e depois pode ficar trabalhando aqui nos Estados Unidos? Como é isso? Então, se você tiver documentação americana, né, pode ficar, ou você tem que encontrar uma empresa, um escritório de advocacia que vai aplicar para o seu visto H1B, geralmente. E é fácil? Ou como que é esse caminho para a pessoa que fez Direito no Brasil, aí vem para os Estados Unidos e faz um LLM, que é o mestrado, e você mencionou os caminhos para poder ficar. Existe espaço no mercado para essas pessoas? Existe espaço no mercado. Eu diria que a maior barreira é essa questão da restrição do visto mesmo, sabe? A grande parte dos escritórios de advocacia, eles não querem entrar nesse processo de loteria porque é caro e vai ter um americano ali fácil querendo um emprego, né, com ele. Uma opção para quem se formou em Direito no Brasil de uma forma mais acadêmica, se você escreveu artigos, escreveu livro, tem a opção de você fazer self-sponsor, né? De você aplicar para o visto EB2 e conseguir o Green Card por mérito seu, por né, conhecimento acadêmico, publicações. Diria para você ver isso com advogado de imigração, não sou expert na área para te dar esse conselho. Mas existe sim, eu conheço um amigo meu que ele era professor, fez doutorado de Direito no Brasil, era professor lá de Universidade Federal, e aí ele aplicou para o visto EB1, em 1 mês saiu o Green Card dele, pela, né, todas as conquistas acadêmicas, e ele conseguiu opções de trabalhar aqui em escritórios menores, escritórios maiores, mas para te dar um sponsor, um H1B, geralmente vai ser um escritório maior. A melhor chance que você vai ter vai ser através de um diploma JD. A maioria das vagas de trabalho são para o JD. O LLM, ele vai ter que ser numa universidade muito de alto ranking, como Harvard, Yale, Stanford, Georgetown. Qual que é o caminho para a pessoa que fez Direito no Brasil conseguir fazer esse LLM? Bom, para a pessoa que fez Direito no Brasil conseguir fazer o LLM, ela precisa... Algumas universidades, talvez, acho que ainda pedem alguma prova de de mestrado, que é um GRE. A maioria não pede. Eles só vão pedir que você escreva cartas, envie o seu transcript, as notas da sua faculdade de Direito, e faça uma aplicação de mestrado, talvez não precise de standardized test. O LSAT não é pedido para mestrado. Você pode até usar, se você já fez essa prova, se for uma nota alta, vai ajudar na sua aplicação, mas a maioria dos mestrados de Direito não pedem isso, só pedem mesmo currículo, notas da faculdade, cartas, personal statement. Perfeito. Muito bom. Qual conselho você dá para o pessoal assim, que quer vir para os Estados Unidos, seja do ponto de vista de imigração, agora com seu conhecimento, seja do ponto de vista de carreira? E claro que é um público muito diferente, mas você que fez essa transição me acompanhando durante todos esses anos, tem algum conselho para o pessoal, de maneira geral? Olha, pesquise bastante, crie um plano. Se você tem um sonho, não desista dele. Os Estados Unidos é a terra das oportunidades. Se você pesquisar e ficar fuçando, você vai encontrar um caminho. Existem muitos caminhos aqui. Isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu morando aqui, conhecer pessoas que tinham caminhos tão diferentes, tão diversos, e conseguiram vir para cá e entrar no mercado de trabalho. Realmente, igual você falou, é um país de oportunidades e cada pessoa tem uma história. É muito único o caminho que cada pessoa segue até aqui. E entender as regras do jogo, seja na sua área de, não sei, engenharia, direito, medicina. Entender as regras do jogo vai te tornar mais apto a vencer o processo. Existem, para muitos de vocês, o caminho de fazer o self-petition do Green Card, é você fazer a sua própria petição para o Green Card, baseado em mérito. Na medicina é muito baseado em mérito acadêmico, eu tenho muitas publicações, eu tenho, por exemplo, alunos do Metas que publicaram muitos papers e aí usaram isso como argumento para falar, olha, eu tenho autoridade na minha área, e vão lá e aplicam para um Green Card. Então, você ter essa autoridade na medicina ajuda muito. A Carol falou que é possível fazer isso aí no direito também, mas conhecer o caminho que você vai trilhar é importante.
Meu bem, para finalizar aqui, conta pro pessoal um pouquinho a história de como a gente se conheceu, por favor. Sempre me perguntam na caixinha do Instagram. Ah, é? Bom, eu conheci o Henderson de uma forma inesperada, mas o sonho do meu pai e da minha mãe, que era que eu conhecesse ele na igreja, um esposo, um marido na igreja. E eu fui numa igreja bem pequenininha, em Palmas, no Tocantins, que sempre ia criança, no domingo de manhã. Culto de jovens. No culto de jovens. Nós somos da Congregação Cristã no Brasil, imagino que muitos de vocês conheçam, é uma igreja bem grande no Brasil. E fomos criados desde os nossos avós, então a gente tinha valores que se alinhavam bastante. E tava esse dia no domingo de manhã, vi ele lá, conversamos depois do culto. Sorvete com a mocidade. Vamos tomar um sorvete com os jovens da igreja. E aí, quando eu cheguei em casa, eu contei pros meus pais que eu tinha conhecido um irmãozinho da igreja que morava nos Estados Unidos. Aí meu pai começou a brincar comigo, que ele achava que eu era meio encalhada, assim, que eu não tentava namorar ninguém tava bom, não tinha interesse. Aí ele começou a brincar comigo, falar, você tá querendo namorar um americano? E eu, imagina, que isso? Mas aí a piada se voltou contra ele. Resumo, 7 meses depois a gente tava casado. 7 meses né? depois de se conhecer, a gente tava casado. Já quase 10 anos agora. Foi, quase 10 anos já, e Deus nos abençoou muito. Nós acreditamos verdadeiramente que o Senhor permitiu que a gente se conhecesse naquele dia. Realmente Deus colocou um no caminho do outro, a gente ajudou muito um ao outro a crescer. Eu não tenho palavras para agradecer o Henderson, tudo que ele já fez por mim é realmente uma dedicação à nossa família, ao nosso relacionamento. E sou muito grata a Deus por essa bênção, acima de qualquer coisa, acima de qualquer formação acadêmica, conquista. Eu acho que a maior dádiva é a gente saber que Deus está cuidando da gente, está cuidando da nossa vida. Deus tem sido muito bom com a gente, fez promessas e tem cumprido todas elas na nossa vida. Sou muito grato a você também por todo o apoio, meu bem, durante nossa trajetória. Pessoal, esse foi o MetaCast, episódio do Meta Analysis Academy, nosso podcast, onde eu compartilho histórias e trajetórias de sucesso aqui, geralmente na medicina, mas hoje eu trouxe aqui a Carolina Cardoso, minha esposa, para compartilhar com vocês como foi a jornada dela, acompanhando e dando todo esse apoio para mim. Teria muito mais que nós poderíamos falar aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, mandem lá para mim no direct, ela é shy, assim, ela é tímida nas redes sociais, mas se vocês mandarem para mim, de vez em quando eu incomodo ela tanto para ela aparecer lá. Um dia ela até gravou um vídeo recentemente. Você não pede para dar like e compartilhar. Se você der like e compartilhar, gosta do blogueiro, sempre quis falar isso. Aí eu volto de novo. Como blogueiro, você é um ótimo advogado, né? Ok. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Não esqueça de acompanhar o MetaCast em inglês também. Acabei de gravar um outro episódio aqui sensacional com a Alice Galo, que é Program Director, Associate Program Director lá na Mayo. E também acompanhem no Instagram, nas nossas outras redes sociais, e façam parte da nossa próxima edição do Intensivo de Metas, ou Meta Analysis Academy, para você aprender a fazer pesquisa com autonomia para transformar a sua carreira. Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.